falar em mais ou menos, ver se eu consigo falar em 1h15, para daí a gente ter um período também de perguntas e de comentários. É muito legal, eu acho que no final a gente interagir um pouquinho, né, para ver o que cada um percebeu do tema, e quem tiver alguma dúvida também, se alguém tiver alguma dúvida durante a palestra, então deixa para o final, né, para daí a gente no final condensar essa participação. Eu preparei uma apresentação aqui. Eu escolhi começar com essa tela da ceia, da última ceia de Leonardo da Vinci, porque a hospitalidade, pelo menos a ideia mais comum de hospitalidade, está relacionada com o fato de você receber pessoas e oferecer algo para essas pessoas comerem, convidar alguém para tomar um café, almoçar na sua casa. E essa cena lembra muito isso, né? Jesus reunido com os seus amigos, fazendo uma refeição. A hospitalidade está profundamente enraizada com a tradição cristã e representa um dos pilares sustentadores da essência do cristianismo. Por isso que a gente está parando agora para estudar um pouquinho sobre esse assunto. Porque não é só uma questão de você receber bem as pessoas. Ela está relacionada com quem nós somos como cristãos e com a forma como nós devemos receber as pessoas, seja elas quem forem, sejam conhecidos, desconhecidos, pessoas da família, pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia, pessoas que vão nos procurar na igreja, nós mesmos, nosso relacionamento uns aos outros. Então, por isso que a gente está parando aqui agora para a gente estudar um pouquinho sobre esse assunto. Os primeiros escritos cristãos sobre hospitalidade datam do século IX depois de Cristo e foram escritos pelos pais da igreja primitiva, Jerônimo, Crisóstomo, entre outros pais da igreja primitiva. E eles eram unânimes ao dizer que a hospitalidade está relacionada com o fato de você receber pessoas. Só que, contrariamente ao que era feito na época, os cristãos não deveriam receber só as pessoas importantes ou as pessoas com quem você gostaria de ter algum favor ou algum tipo de relacionamento que fosse te trazer algum benefício. Eles diziam que os cristãos deveriam receber principalmente aquelas pessoas que eram excluídas, aquelas pessoas que eram marginalizadas ou que estavam em uma situação de necessidade. Isso se desenvolveu como uma continuidade da tradição do povo hebreu, toda a história do Antigo Testamento, o pacto de Deus com os judeus, o povo escolhido, a bênção divina e a promessa que estava sobre aquele povo, permitiu que dessa tradição houvesse esse conceito de hospitalidade. E também em contraste com a cultura grega da época, porque os gregos, eles desenvolveram essa prática relacionada com a troca de favores e a obtenção de vantagens. Então, era comum na época eles associarem a hospitalidade com isso. Então, por exemplo, eu queria algum tipo de favor de alguém importante, então eu convidava essa pessoa para almoçar na minha casa. E aí a gente oferecia uma comida legal, e aí a pessoa se sentia bem, e eu acabava usando aquela situação para obter algum tipo de vantagem. Então, os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles desenvolveram o conceito de hospitalidade em contraste com esse conceito grego. Os cristãos, eles deveriam se posicionar de forma diferente, eles não deveriam se relacionar por interesse ou oferecer hospitalidade só para troca de favores, eles deveriam agir de forma diferente com relação ao outro. A hospitalidade, então, era o ato de receber o outro. Contudo, ao invés de receber pessoas que tinham algo a oferecer e assim ganhar vantagens com isso, os cristãos deveriam intencionalmente receber aqueles que traziam pouco ou apenas suas necessidades com eles. A hospitalidade cristã, assim, transcendia as barreiras de status e oferecia um contexto no qual respeito e reconhecimento prevaleciam. E isso que era diferente com relação à prática da hospitalidade pelas outras culturas não cristãs. Ok. A hospitalidade, então, consolidou-se como uma prática moral profundamente associada com a forma de se relacionar com o outro, seja ele conhecido ou estranho, tendo um foco especial na pessoa em necessidade.
De acordo com Christine Paul, a hospitalidade era necessária para o bem-estar humano e essencial para a proteção das pessoas vulneráveis. Ela assegurava ao estranho um mínimo de provisão, proteção e conexão com a comunidade. Ela também sustentava a rede normal de relacionamentos da qual a comunidade dependia, enriquecendo laços morais e sociais entre família, amigos e vizinhos. Então, a hospitalidade, ela envolve toda a nossa rede de relacionamentos. Então, nosso relacionamento com família, amigos, vizinhos, tanto quanto com a comunidade da qual nós fazemos parte. Então, as pessoas com quem nós negociamos, as pessoas estranhas com quem nós convivemos, pessoas do nosso trabalho e, principalmente, as pessoas em necessidade que nós encontramos, sejam elas pessoas conhecidas ou desconhecidas. A hospitalidade, ela engloba, então, toda essa rede de relacionamentos e a forma como eu me relaciono com essas pessoas. Por trás da prática da hospitalidade está o quadro maior da existência de Deus. E que Deus é esse? Esse é um Deus gracioso, é um Deus generoso, que nos recebeu quando nós estávamos numa situação de necessidade. E mesmo não tendo nada para oferecer a esse Deus, Deus veio até nós e se fez presente. Então, nós somos chamados a sermos imitadores desse Deus, que tem um caráter de misericórdia, de generosidade, que recebe o outro. Os cristãos são intimados a serem imitadores do caráter de Deus, e da mesma forma que foram tratados com misericórdia, devem tratar o outro também com misericórdia, de forma generosa e graciosa. Em Romanos 15:7, Paulo insiste que os cristãos devem acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Então isso é interessante porque a hospitalidade sacrificial e graciosa de Jesus, expressada em sua vida, ministério e morte, desenvolve a hospitalidade de seus seguidores. Então é interessante a gente perceber que Jesus, ele foi uma pessoa que precisou da hospitalidade dos outros, quando ele esteve aqui na Terra. Há várias passagens que falam que ele era um hóspede vulnerável, um estranho necessitado, alguém que veio para os seus e não foi bem recebido. Então, muitas vezes, Jesus contou com a hospitalidade dos outros para receber, dormir na casa de alguém, almoçar, nas suas viagens missionárias mesmo, tanto quanto ele nos recebeu. De acordo com o seu ministério, seu sacrifício, sua morte, Jesus abriu espaço e se fez sacrifício por nós para que Deus pudesse nos receber no seu reino. E Deus, então, como esse hóspede gracioso que nos recebeu através da vida de Jesus Cristo. Por isso que fala que Jesus deu a sua vida para que as pessoas pudessem ser acolhidas no reino. E ao fazer isso, uniu hospitalidade, graça e sacrifício da forma mais profunda e pessoal imaginável. Por isso que a hospitalidade, ela acaba se tornando um mandamento para nós. Porque não é uma coisa assim que fica opcional ou que fica só para algumas pessoas que são especialmente dotadas para relacionar, pessoas mais extrovertidas, pessoas que têm mais facilidade de se relacionar com os outros. Porque nós temos esse Deus e cremos nesse Deus que nos recebeu de uma forma tão misericordiosa quando nós éramos indignos. Jesus Cristo, pela forma como ele viveu aqui na Terra, dando exemplo, a forma como ele se relacionava com os outros, ele era uma figura até subversiva na época, porque ele se relacionava com as pessoas que eram excluídas pela sociedade, as pessoas que eram excluídas pela religião predominante da época. Então ele comia com pecadores, ele conversava com mulheres samaritanas, ele conversava com prostitutas, coletores de impostos. Então essa atitude de Jesus de receber o outro, principalmente esse outro que era rejeitado, que estava numa situação de vulnerabilidade, de necessidade, serve como modelo para nós. Então, a nossa atitude para com o outro, ela tem que ser baseada no nosso relacionamento com Deus e na forma como Deus deseja que nós nos relacionemos uns com os outros. E isso é sintetizado na forma de mandamento em Marcos 10, 28 a 31. Quando Jesus é questionado sobre o principal dos mandamentos, aí ele responde: o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, algo que já vinha sendo ensinado e que fazia parte da cultura do povo hebreu, foi sintetizado por Jesus nesses dois mandamentos, digamos assim, que relaciona o nosso relacionamento, sintetiza o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento conosco mesmo e nosso relacionamento com o outro. São essas três áreas da vida. A hospitalidade, assim, ela se manifesta como uma expressão concreta de amor. É uma atitude de amor para com o outro. E na nossa sociedade tão fragmentada e multicultural, além de abrigo e comida, nós temos necessidade de relacionamento, de significado, de identidade, de sentido. Então, nesse mundo hostil, caracterizado por níveis assustadores de solidão, alienação e estranhamento, aquele que se posiciona de forma a receber o outro e a tratá-lo com respeito, com amor, quase que repete o milagre de brotar água da rocha, porque isso causa um impacto nas nossas vidas e nas vidas das pessoas com quem nós nos relacionamos. Esse amor, então, de amar o próximo, vai muito além de atos de caridade, atos de benevolência. Está relacionado com essas três esferas. Meu relacionamento com Deus, meu relacionamento comigo mesmo, meu relacionamento com o outro. Henry Nouwen, ele vai dizer que a nossa vida espiritual pode ser sintetizada de acordo com a nossa posição, a nossa atitude em relação a essas três esferas da nossa vida, que elas estão muito interligadas. E ele, para fins de analisar nosso posicionamento em cada uma delas, ele vai definir polaridades, comportamentos de polaridades em cada uma dessas esferas. O que nós vamos estudar hoje é com relação ao outro. Ele mostra, então, que existem duas polaridades com relação ao meu relacionamento com o outro, que são, de um lado, a hostilidade e, de outro lado, a hospitalidade. Ou seja, no meu relacionamento com as outras pessoas, eu posso estar mais para o lado da hostilidade ou mais para o lado da hospitalidade. E, em geral, a gente oscila entre esses dois polos. Essa ideia da polaridade é legal para a gente perceber que nem sempre a gente está só aqui. Eu sempre sou hospitaleira ou eu sempre sou hostil. Em geral, na nossa vida diária, a gente pode perceber que, às vezes, a gente age com hostilidade, às vezes a gente age com hospitalidade. E é legal justamente ter essa polaridade para a gente fazer essa reflexão. Aonde que eu estou no meu relacionamento diário com as pessoas? Como que eu me posiciono? Essa hostilidade, ela pode ser manifestada de diversos níveis. Nem sempre é uma atitude de violência ou de agressão, uma atitude mais forte. Ela pode ser um olhar de indiferença. Às vezes você está conversando com uma pessoa e você nem está ouvindo o que essa pessoa está falando. Falta mesmo de prestar atenção naquela pessoa que está conversando com você. Pode ser um desinteresse pelo outro, uma palavra mais agressiva, um desrespeito pela opinião, pela individualidade daquela pessoa. E não atinge só estranhos. Essa hostilidade, ela atinge principalmente as pessoas que estão perto de nós. Então, o nosso relacionamento com as pessoas que moram com a gente, a nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, às vezes a hostilidade está mais presente até nesses relacionamentos mais próximos de nós. Então, vamos analisar um pouquinho essas duas atitudes, hostilidade e hospitalidade. A hospitalidade, ela foi sendo historicamente substituída pela hostilidade. E se vocês pararem para pensar hoje no nosso relacionamento com as pessoas com quem a gente convive no trabalho, na universidade, a gente acaba tendo uma hostilidade tida como natural, no sentido de uma indiferença para com a outra pessoa. A gente não conhece os nossos vizinhos, a gente não tem o mesmo relacionamento que as pessoas tinham antigamente. Antigamente, as pessoas se conheciam. Todo mundo se reunia na varanda, conversava, as pessoas sabiam quem eram os vizinhos da rua, sabiam as necessidades que essas pessoas tinham.
participavam da vida uns dos outros, tinha tempo para brincar com as crianças, com os filhos, para contar histórias, tinha tempo para cuidar de jardim, ter horta. Hoje em dia a gente vive num ritmo tão mais acelerado que a gente não tem tempo para o outro, a gente não tem tempo para enxergar as pessoas. A gente vive em função do trabalho, a gente se desgasta muito, a nossa casa acabou sendo transformada num lugar privado, onde eu quero sossego e distância das pessoas. Então, quando eu estou em casa, eu não quero receber ninguém, eu não quero receber visita, eu quero descansar. De preferência, eu vou entrar no meu quarto, eu não quero que ninguém me incomode, porque eu estou cansada e eu preciso trabalhar no dia seguinte. Então, essa característica da nossa vida moderna influenciou muito a forma como a gente se relaciona com os outros e a forma como a gente trata as outras pessoas. Então, nem assusta a gente o fato de a gente morar num prédio e eu nem saber quem são os meus vizinhos, quem são as pessoas da frente, do mesmo andar, quem dirá dos outros andares. Também tem essa questão do individualismo muito presente. Eu trabalho, eu me esforço para eu pagar as minhas contas, ter um nível de vida melhor. Eu não tenho muita consciência do outro, se o outro está precisando de ajuda, se eu posso fazer alguma coisa por alguém, seja alguém próximo ou alguém distante. É aquela coisa assim, do sucesso está relacionado com o seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento profissional. Então você luta muito para você conseguir o seu espaço. E então você não está muito preocupado com o espaço do outro. Então a hostilidade tem essas características, o desrespeito em oposição com a hospitalidade, que seria manifestada com respeito pelo outro, a desigualdade, o individualismo, uma desconexão. A gente acaba vivendo num mundo mais de estranhos. Até mesmo as pessoas com quem você convive mais. Você não chega a ter relacionamentos profundos. Você nunca está presente, enxergando a pessoa com quem você se relaciona para ter algum tipo de conexão. Você trabalha com aquela pessoa, encontra todos os dias, mas você, no fundo, nem sabe quem é aquela pessoa. Interesse próprio. O Goodwin vai falar que a gente vive numa sociedade do pós-cuidado. O que seria isso? A gente só se preocupa com o outro para oferecer algum tipo de cuidado quando o mal já foi feito. Então, por exemplo, situações de injustiça, de pobreza, desemprego. Quando acontece alguma coisa que causa uma situação grande de desemprego, aí o governo vai tomar alguma medida para solucionar aquele desemprego. Mas as atitudes políticas e econômicas nunca são tomadas no sentido do pré-cuidado, de se preocupar primeiro com a pessoa, de ver as consequências daquilo e evitar que o mal aconteça. Só depois que o mal acontece é que daí eles fazem alguma coisa para remediar, porque aquilo também acaba atrapalhando o desenvolvimento do sistema. Então ele chama isso de sociedade do pós-cuidado. A gente se preocupa com as pessoas em necessidade e em vulnerabilidade depois que o mal foi feito, não antes daquilo acontecer. O cuidado é retirado da esfera pessoal e colocado sob responsabilidade de instituições. Então, igrejas, hospitais, escolas, creches, albergues, monastérios, centros de recuperação, fundações de caridade, essas instituições se tornam responsáveis por cuidar, seja do pobre, do doente, das crianças, das pessoas que estão numa situação de mais vulnerabilidade. Eu não tenho mais nada a ver com isso. E até o cuidado, às vezes, dos nossos próprios filhos se torna terceirizado, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Então, até essas atitudes de cuidado mais básicas são institucionalizadas. Então, a escola é que vai cuidar, a creche é que vai cuidar, a igreja é que vai cuidar nas classes dominicais. Então, acaba saindo essas atitudes de cuidado da nossa esfera pessoal. O que mais? A hostilidade também está relacionada então, com essa superficialidade no meu relacionamento com o outro. E no utilitarismo, a gente acaba se relacionando com as pessoas tendo um fim utilitarista. Então eu me relaciono com as pessoas do meu trabalho porque eu tenho que me relacionar, eu trabalho com elas. Se eu precisar de alguma ajuda do meu vizinho, tiver que bater na porta dele, aí eu vou lá e me apresento. As nossas amizades, nossos relacionamentos pessoais, às vezes até mesmo na igreja, a gente
naturalmente acaba reduzindo nossos relacionamentos para essa ética utilitarista. Então, você não vai se esforçar para ter uma amizade com aquela pessoa que você não gosta muito, que não vai te trazer nenhum benefício. Isso é até inconsciente, não estou dizendo que a gente pense nisso de maldade, mas é inconsciente, você está tão ocupado que você não pensa assim, eu vou ligar para fulano, ela é uma pessoa que está indo na igreja agora, vou ligar para ela, vou marcar para a gente tomar um café, para a gente conversar. Você só vai desenvolver relacionamentos de acordo com uma ética utilitarista. Isso inconscientemente, por causa desse ritmo que a gente vive na nossa vida. A hospitalidade, então, ela vai estar relacionada com esse mandamento da gente amar o próximo. E esse mandamento não se manifesta numa atitude romântica, distante da realidade presente, mas atinge em cheio as estruturas construídas por uma sociedade que ignora a existência de Deus e o valor do ser humano. E se manifesta na construção de uma sociedade que enxerga o outro em sua necessidade e age visando a sua proteção e cuidado antes que o pior aconteça, não depois que o mal foi feito. Então a gente tem que considerar que a gente vive numa sociedade hoje que ignora a existência de Deus e o valor das pessoas. Então nós temos que nos posicionarmos de uma forma diferente. Não agir como todo mundo age, mas a gente tem uma razão por trás da nossa atitude. E a gente então tem que conhecer isso para se posicionar de uma forma correta. A hospitalidade, ou seja, a forma como os cristãos se relacionavam uns com os outros, sempre teve uma conotação subversiva e uma dimensão contracultural. Justamente porque quando a sociedade desonra e exclui algumas pessoas, os cristãos sempre estavam presentes para incluir, para relacionar com essas pessoas, para respeitar, para aceitar. E isso representava uma resistência contra o sistema, digamos assim. Porque quando algumas pessoas são excluídas, pequenos atos de respeito e boas-vindas tornam-se muito potentes. E eles apontam para um sistema de valores diferente e oferecem um modelo alternativo de relacionamentos. As pessoas olhavam para a igreja e falavam assim, peraí, essas pessoas agem diferente. Por quê? Por que Jesus agia daquela forma? Por que ele aceitava as pessoas que eram rejeitadas? Por que ele não agia como os demais religiosos da época? Então, essa atitude dos cristãos deveria fazer as pessoas que estão lá em volta olhar para eles e pensar, peraí, tem alguma coisa diferente neles. Por quê? Porque eles acreditam num Deus. Que Deus é esse? Um Deus diferente. Um Deus que é amor, um Deus que aceita, um Deus que acolhe a pessoa. Calvino e John Wesley condensaram muitos desses conceitos relacionados a respeito e reconhecimento. E para eles havia alguns aspectos que justificavam o fato de nós nos identificarmos com o outro e tratarmos as outras pessoas com respeito. E esses aspectos eram a criação dos homens à imagem e semelhança de Deus, a necessidade universal por redenção e a experiência comum de dependência e sofrimento. Essas características eram suficientes para que a gente se identificasse com as outras pessoas. Todos nós estamos nessa mesma condição. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Todos nós sofremos e passamos por dificuldades. E todos nós necessitamos de redenção. E isso então faz com que a gente tenha uma identificação com o outro e responda a ele com reconhecimento e compaixão. A hospitalidade, assim, ela vai integrar respeito e cuidado. Essas duas características têm que estar presentes na forma como a gente recebe a outra pessoa, tratando sempre o outro com respeito e sempre com cuidado. O outro não é visto apenas como alguém em necessidade, mas como alguém digno de respeito e valor. Sendo assim, o que oferece ajuda não é superior ou melhor do que aquele que a recebe. Nem pode usar tal situação para humilhar ou constranger aquela pessoa que recebe ajuda. Ao contrário, ele deve oferecer a sua vida como um sacrifício vivo em favor do outro. Ou seja, a hospitalidade, então, ela está relacionada com a forma como eu vou receber a outra pessoa.
E esse receber não quer dizer só eu estou na minha casa, num espaço fechado, e eu recebo dentro da minha casa. É em qualquer lugar. Quando uma pessoa, você encontra alguém, você permite que aquela pessoa tenha um relacionamento com você. Então é essa atitude de você estar presente para aquela pessoa. Você está enxergando aquela pessoa que está ali com você agora. Naquele momento não tem ninguém mais importante no mundo. Você não está ali com a sua cabeça pensando, ai meu Deus, eu tenho que estar em tal lugar, ai eu tenho que fazer tal coisa. E você nem ouve o que aquela pessoa está falando. Então é essa atitude. Você vai receber as pessoas, aonde quer que você esteja, fazendo o que você estiver fazendo, em qualquer lugar que seja essa pessoa conhecida ou desconhecida. Quando alguém vier até você para estabelecer algum tipo de contato, você vai receber essa pessoa com respeito. Seja a pessoa com quem vai te atender numa loja, no supermercado, você vai considerar aquela pessoa com respeito. E se aquela pessoa estiver numa situação de necessidade ou de vulnerabilidade, você vai ter condições de oferecer também cuidado, de oferecer ajuda. E é isso que eles colocam nos textos, que você não vai estar numa situação de superioridade só porque você está oferecendo ajuda. E é incrível como a gente desenvolveu essa mentalidade de que é ruim pedir ajuda. É quase como uma manifestação de que você fracassou, de que você não deu conta do recado. Porque você tem que ser bom, você tem que lutar, tem que trabalhar, tem que conseguir seu espaço, e você tem que dar conta do recado. Então, parece que pedir ajuda para alguém é quase como uma atestado de que, olha, eu falhei, eu não consegui, eu fracassei, me ajuda. Isso não é verdade, porque a gente não é autossuficiente. A gente não tem todo o conhecimento e todas as respostas para todas as situações da nossa vida. A gente passa, sim, por situações de dificuldade, por situações em que a gente não dá conta sozinho. E o que é interessante é que Deus nos criou assim, para vivermos em comunidade, para nos relacionarmos uns com os outros. Quando eu me converti, eu lembro que eu sempre tinha uma ideia de que eu não precisava contar para ninguém os meus problemas, nem dividir com ninguém as minhas dificuldades, porque Deus diretamente ia mostrar para mim o que eu precisava fazer e ia me dar as respostas que eu precisava. Eu não precisava expor os meus problemas para ninguém. Até para eu não expor para as pessoas quem eu era de verdade, as dificuldades que eu tinha, os problemas que eu enfrentava. A gente tem que sempre passar aquela imagem de que a gente está dando conta, de que a gente está bem, que a gente está feliz. Como um sinal de que a gente está sendo bem sucedido na nossa vida. Isso não é verdade. Deus nos fez de uma forma que a gente precisa uns dos outros. E Ele nos colocou em sociedade para que a gente conte com a ajuda uns dos outros. Essa ajuda se manifesta em vários níveis, de diversas maneiras. Mas é interessante a gente perceber que a gente passa sim por situações de dificuldade, assim como todas as outras pessoas. E que a gente deve contar com a ajuda uns dos outros. Não só se considerar que eu sou autossuficiente, dou conta do recado. Porque até as pessoas que se posicionam dessa forma, de uma maneira mais intensa, elas têm dificuldade para oferecer ajuda. Porque se você acha que você não precisa de ajuda, você também acha que o outro não precisa. Então você vai ser mais resistente para enxergar a dificuldade e a necessidade da outra pessoa e oferecer ajuda. Ou estar presente para quando aquela pessoa precisar. Então isso é uma coisa muito importante. A gente não vai conseguir receber as pessoas e tratar o outro com respeito e cuidado se a gente tiver um conceito errado a respeito de nós mesmos, de quem nós somos. Se eu achar que eu sou autossuficiente, que eu sou melhor que os outros, que eu não preciso de ninguém, que eu me basto, eu vou ter uma atitude natural de arrogância, de achar que as outras pessoas, se a outra pessoa está com problema, é porque ela não foi competente o suficiente para trabalhar, ela é preguiçosa. Você vai ter mais tendência para meter o dedo na vida dos outros, para julgar, para condenar, para ficar com preconceitos com relação às pessoas, rotular as pessoas. Então a gente precisa ter uma atitude de misericórdia, de humildade, em primeiro lugar, diante de Deus. Para que a gente veja quem nós somos. Por isso que é amar a Deus de todo o nosso coração em primeiro lugar. E amar o próximo como a nós mesmos. A gente nunca pode desassociar essas esferas.
quem eu sou diante de Deus é que vai influenciar a forma como eu me relaciono com as outras pessoas. E se a gente pensa que eu vou trabalhar durante a semana toda menosprezando as pessoas, ignorando as pessoas, sendo mal educado, ou às vezes eu sou até muito educado, mas eu sou fechado, eu não permito que as pessoas se aproximem de mim, eu ignoro as pessoas à minha volta, eu julgo as pessoas, falo mal, condeno, e aí no domingo eu vou estar lá e vou me dedicar de todo o coração para adorar a Deus. Isso é incoerente. Isso é incoerente, isso não faz sentido. A nossa atitude no dia a dia, aonde a gente está, fazendo o que a gente estiver, manifesta o meu relacionamento com Deus. Então, se eu estou, digamos assim, se eu não estou cumprindo esse segundo mandamento de amar o próximo como a mim mesmo, eu não estou conseguindo amar a Deus sobre todas as coisas. Está tudo muito interligado. Então a gente tem que acordar para essa realidade de que o meu relacionamento com Deus, aquilo que eu creio, se manifesta aonde eu estou, em qualquer lugar que seja, em todos os meus relacionamentos com as pessoas. E isso é muito importante, porque se isso não estiver claro, a hospitalidade vai ser forçada. Não é só aquele sorriso, aquela coisa de você ser educado, ser gentil. Você tem que sim enxergar aquela pessoa que está se relacionando com você e entender que ela é digna de respeito, de cuidado. Ela tem valor como ser humano. Seja essa pessoa quem for. O que o Noem vai dizer é que quando nós vemos e entendemos nossa própria hostilidade e medo sem hesitar, também seremos capazes de perceber o outro polo para o qual gostaríamos de nos mover. Não apenas ser tratado, mas também tratar os outros com hospitalidade. Então todo mundo gosta de ser tratado com educação, com respeito, de ser visto quando você entra num lugar e, por exemplo, você vai num consultório médico, tem aquele monte de gente esperando, aquela atendente está lá ocupada, cheia de coisa para fazer, e ela finge que não te viu, e você está ali esperando, e aquilo gera uma irritação, né? A gente gosta de ser tratado com educação, a gente gosta de ser tratado com respeito. Então, o que o Noem vai dizer é que quando a gente perceber a hostilidade que nós temos no nosso coração e a forma, muitas vezes, egoísta, individualista com a qual nós nos relacionamos com os outros, a gente vai ser capaz de mover para o outro polo. E não só ser tratado, mas também tratar os outros com hospitalidade. É necessário esquecer a nós mesmos para permitir que o outro se aproxime. É preciso ser capaz de se abrir ao outro para permitir que ele, com sua personalidade distinta, se revele a nós, ainda que nos assuste e nos leve naturalmente a rejeitá-lo. Nós, com frequência, menosprezamos o outro e só vemos o que queremos ver. Então, nunca encontramos o outro, só a nós mesmos. Porque nós não nos arriscamos ao abrir-nos para o outro, nossas vidas não são abençoadas com a calorosa plenitude da existência humana. Somos deixados com uma sombra de quem somos realmente. Eu achei essa citação de Johannes Metz muito interessante, porque como Deus nos fez dessa maneira, para nós interagirmos, nós crescemos nesse relacionamento com o outro. Nós não nascemos pronto. Então, é nesse convívio com o outro que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos, que nós aprendemos. Então, quando nós ajudamos e somos ajudados, nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo. E o que ele coloca aqui é que quando a gente não se arrisca para esse tipo de relacionamento com as pessoas, a gente deixa de experimentar essa plenitude da existência humana, que é você fazer parte de um corpo que sofre, que se alegra junto, que tem dificuldades, mas também tem coisas boas, que aprende, e nesse interagir de relacionamentos, nós crescemos, nós experimentamos mais plenamente quem nós somos como seres humanos. Então, o objetivo desse nosso acampamento não é assim, oferecer um treinamento para a hospitalidade, com ferramentas, instrumentos e técnicas para a gente ser melhor hospitaleiro.
até tem cursos de pós-graduação hoje sobre hospitalidade, principalmente relacionados com a área de turismo e hotelaria, porque eles trabalham com essa questão de receber pessoas em hotéis, em restaurantes, em pousadas, as aeromoças nos aeroportos. Então, já existe hoje cursos de pós-graduação voltados para a hospitalidade, e com esse título mesmo, de hospitalidade. E eles tentam oferecer esse tipo de instrumento, de ferramentas que vão, de certa forma, exteriormente, direcionar o seu comportamento com relação ao outro, para você tratar o outro com um pouco mais de educação e respeito. Só que a hospitalidade que nós devemos praticar com relação à forma como a gente trata o outro, sendo um reflexo do nosso amor por esse próximo, por esse outro, ela está relacionada com o serviço. Então, não é uma atitude de você ser bom em treinamentos e ferramentas para você tratar o outro. É o contrário. É um treinamento para servir melhor o outro. E isso está relacionado com um processo difícil e doloroso de autoesvaziamento, pobreza e rendição a Deus. Ou seja, para você estar presente para outra pessoa e considerar aquela pessoa digna de respeito, você tem que ter um autoesvaziamento, no sentido de você não se achar superior àquela pessoa. A pobreza se manifesta no sentido de pobreza de mente, pobreza de coração, que daí envolve humildade, envolve paciência, envolve misericórdia, envolve várias características nessa forma como você vai abordar outra pessoa. E rendição a Deus, porque muitas vezes é só pela graça de Deus mesmo. Porque o nosso coração natural, a nossa tendência natural é rejeitar aquela pessoa. É fazer só aquilo que vai ser interessante para mim, vai dar algum tipo de retorno para mim. É natural você chegar num lugar e procurar seu amigo com quem você tem mais afinidade, porque você quer falar sobre os seus problemas, as coisas que estão acontecendo, coisas que aquela pessoa vai entender e vai te dar um feedback positivo. Para você procurar aquela pessoa que está lá sozinha no canto, está excluída, vai exigir mais paciência, mais dedicação, mais disposição mesmo para estar lá, para puxar assunto, para perceber, peraí, aquela pessoa gosta de música, então você vai tentar estabelecer um relacionamento perguntando sobre música. Ah, você viu que aquela pessoa, ela numa outra conversa disse isso. Entende o que eu quero dizer? Você enxergar aquelas pessoas, você buscar aquelas pessoas que não estão tão próximas a você e estabelecer um relacionamento de amizade onde aquela pessoa se sinta à vontade, você receba aquela pessoa, exige algo de nós, não é uma coisa natural. E isso está relacionado com essa atitude de serviço. Você vai buscar aquela pessoa numa atitude de humildade. Isso está relacionado com a forma como Jesus Cristo se relacionou. E é muito interessante o que Paulo fala nessa passagem de Filipenses, porque ele vai dar justamente as orientações de como a gente deve se relacionar com os outros. Filipenses 2, de 3 a 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando eu li esse versículo agora, parecia que eu nunca tinha lido antes, porque ele é tão real para a nossa situação atual, ele fala, eu acho que diretamente, no cerne do nosso problema hoje. As pessoas hoje, elas sofrem muito por solidão, por rejeição, por falta de respeito, em todas as áreas, até mesmo as pessoas que são mais influentes, que têm melhores condições de vida, que têm condições de estudar, de ter um emprego melhor, no fundo elas carecem tanto por essa aceitação, por esse respeito. E a gente, eu acho que tem
essas orientações sobre essa forma de tratar o outro, e a gente simplesmente ignora isso, né? E aqui ele aborda cada um desses aspectos. Tratar o outro com humildade, não me relacionar por contenda ou por vanglória, buscando falar mal dos outros gratuitamente, ou fazer algo só para eu me exaltar, para eu ganhar alguma coisa com isso. Considerar os outros superiores a mim mesmo. Às vezes você vai ter que sim se humilhar para conversar com uma pessoa, sabe? Para receber uma pessoa que às vezes está numa condição mais humilde do que a sua, ou tem um conhecimento realmente inferior ao seu, ou está numa situação diferente da sua. Exige humildade você falar com alguém que é diferente de você. E por que isso? E ele coloca até como exemplo, né, ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que ele se esvaziou, ele se humilhou quando ele assumiu a forma de ser humano. E fez-se servo. E humilhou-se de tal maneira que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse deve ser o nosso exemplo. O que o Noe vai dizer então, que esse é o movimento da nossa vida espiritual, que foi revelado por Jesus Cristo em sua vida. Não é um movimento da fraqueza para o poder. A gente tem essa ideia, por causa da sociedade que a gente vive, da forma como isso é passado por essa cosmovisão atual para nós. A ideia de crescimento, de desenvolvimento, é uma ideia do menor para o maior, da fraqueza para o poder. Mas o movimento da vida espiritual é o oposto. É um movimento no qual nos tornamos cada vez menos. Nós nos esvaziamos realmente de nós mesmos. Nós nos tornamos servos, nós nos tornamos humildes. E com isso a gente também se torna menos temeroso e menos defensivo. E mais aberto para o outro e seu mundo. Mesmo que ele leve ao sofrimento e à morte. A hospitalidade se torna para a comunidade cristã um modo de ser o sacramento do amor de Deus no mundo, um papel que certamente se encaixa com a imagem em Romanos 12 de hospitalidade, como uma expressão de nossas vidas oferecidas como sacrifícios vivos. Enquanto imaginamos sacrifício em termos de um momento de martírio heróico, hospitalidade geralmente envolve entregar nossas vidas em pequenos pedaços, em pequenos atos de amor sacrificial e serviço. Parte do mistério é que enquanto tais atos concretos de amor custam tão alto, eles alimentam e curam ambos, o doador e o recebedor. Então isso eu acho que é um mistério, porque muitas vezes vai custar pouco, outras vezes vai custar muito o fato de você amar o seu próximo. Só que nesse processo, você também vai receber. Tanto a pessoa que é ajudada quanto a pessoa que ajuda é abençoada nesse processo. O conceito de hospitalidade, assim, ele é muito rico e complexo. Você vê que ele envolve diversos aspectos no relacionamento com o outro. É até difícil você, assim, simplificar e dar uma descrição em poucas palavras do que é hospitalidade, porque ela envolve todos esses aspectos no meu relacionamento com o outro. É enxergar o outro com respeito e dignidade, seja ele meu pai, meu amigo, meu chefe, meu vizinho, ou alguém que eu encontro na rua e nunca vi antes. É enxergar a necessidade do outro e oferecer ajuda. É lutar contra a injustiça, o desrespeito, a violência. É estar disponível de forma que o outro possa te procurar e contar a sua história. É olhar além dos rótulos e receber ao invés de rejeitar. Dois aspectos precisam ser considerados: a receptividade e a confrontação. A hospitalidade se manifesta não no ato de possuir o outro, de usá-lo ou oprimi-lo, mas de servir uns aos outros e criar um espaço no qual isso seja possível. A ênfase está em receber o outro, em um espaço amigável, onde ele possa revelar a si mesmo, seus dons e se tornar um amigo. Isso é a receptividade. E para Noe, a essência da espiritualidade cristã está em receber o outro em nosso mundo, sem impor nosso ponto de vista, ou ideologia, ou jeito de fazer as coisas, como uma condição para oferecer amor, amizade e cuidado. Isso é uma coisa muito importante, porque
Muitas vezes, nós como cristãos, a gente tende a se isolar no nosso grupo de amigos cristãos e a rejeitar os demais. E aí você só aceita aquela pessoa se ela tiver o mesmo ponto de vista seu, ou o mesmo jeito, ou gostar das mesmas coisas. Então a gente tem que ter esse cuidado, que a receptividade, ela envolve você aceitar o outro incondicionalmente, e você amar esse outro incondicionalmente. Não, você não vai oferecer ajuda só se ele se submeter àquilo que você acredita. Porém, o espaço só pode ser receptivo se houver barreiras claras. A confrontação ocorre com a presença do hospedeiro, que oferece a si mesmo como um ponto de orientação e um quadro de referência. Então você não vai negar quem você é para receber o outro. Nem vai negar aquilo que você acredita para receber alguém que acredita no oposto. Pelo contrário, você vai deixar bem claro quem você é, as coisas que você acredita, o seu ponto de vista. E dessa maneira, as escolhas da sua vida, suas atitudes e pontos de vista vão oferecer uma barreira que vai desafiar aquele que é recebido a pensar em sua própria posição e a analisá-la criticamente. Então é ali que vai ocorrer a confrontação. Então não é você receber todas as pessoas a ponto de você negar aquilo que você acredita. A receptividade é muito importante, mas a confrontação tem que estar presente. E essa confrontação, ela vai ser com a sua presença ali. Por isso que aquilo que você é, aquilo que você faz, manifesta aquilo que você acredita. Então, se você tem só aquele discurso cristão, de ficar evangelizando todo mundo, de ficar pregando o evangelho a todo mundo, mas a sua atitude é uma atitude de rejeição, é uma atitude de murmuração, é uma atitude de rebeldia, é uma atitude de insatisfação, isso está mostrando para as pessoas à sua volta o seu cristianismo, a fé real que você tem. E isso muitas vezes está negando o próprio Deus. Por isso que é muito importante você buscar realmente um relacionamento com Deus, de forma a isso influenciar quem você é. E aí, naturalmente, isso vai se manifestar na sua atitude com as outras pessoas, em tudo que você fizer. E as pessoas que se relacionarem com você vão perceber, por esse relacionamento, que você é diferente, que você acredita num Deus diferente. E isso naturalmente, sem você pregar para a pessoa.